Fala pessoal, está começando o 12º episódio da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Mas antes de começarmos, não deixe de deixar o seu like, compartilhar com seus melhores amigos, pegue seu café e uma água e vamos começar. Hoje nós vamos do artigo 102 até o artigo 120. Artigo 102. As medidas de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas de regularização do registro civil. Parágrafo 1º. Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária. Parágrafo 2º. Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Parágrafo 3º. Caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto pela Lei 8.560, de 29 de dezembro de 1982. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para a adoção. Parágrafo 5º. Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Parágrafo 6º. São gratuitas a qualquer tempo a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. Título 3. Da prática de ato infracional. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Artigo 105. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Capítulo 2. Dos direitos individuais. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente ou local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo sob sua responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Artigo 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Capítulo 3. Das garantias processuais. Artigo 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Artigo 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Inciso 1. Pleno e formal conhecimento de atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Inciso 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Inciso 3. Defesa técnica por advogado. Inciso 4. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Inciso 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Inciso 6.
direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Capítulo 4. Das medidas socioeducativas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Obrigação de reparar o dano. Inciso 3. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 4. Liberdade assistida. Inciso 5. Inserção em regime de semi-liberdade. Inciso 6. Internação em estabelecimento educacional. Inciso 7. Qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 a 6. Parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Parágrafo 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Parágrafo 3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. Artigo 113. Aplica-se a este capítulo o disposto nos artigos 99 e 100. Artigo 114. A imposição das medidas previstas nos incisos 2 a 6 do artigo 112 pressupõe a existência de provas suficientes de autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do artigo 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Seção 2. Da advertência. Artigo 115. A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo em assinado. Seção 3. Da obrigação de reparar o dano. Artigo 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Seção 4. Da prestação de serviços à comunidade. Artigo 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Seção 5. Da liberdade assistida. Artigo 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1º. A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo, a qualquer tempo, ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Artigo 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. Inciso 1. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Inciso 2. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Inciso 3. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Inciso 4. Apresentar relatório do caso. Seção 6. Do regime de semi-liberdade. Artigo 120.
O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Parágrafo 1º. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. Galera, é isso aí. Esse foi o 12º episódio do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Bons estudos. Tchau.